eu vou te apresentar a teoria mais maluca sobre qual é o trabalho que os internos estão fazendo no MDR. Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Após esse episódio 7, muitas teorias foram pelo ralo, mas afinal, qual é a aposta agora para o trabalho que os refinadores estão fazendo? Nós elaboramos uma teoria que pode explicar o que os números significam e como eles estão sendo usados nos testes que são feitos pela Gemma lá no andar de testes. Então não esqueça, já aproveita, deixa o seu like e se ainda não tiver inscrito, se inscreve, já aproveita, ativa também as notificações para ser lembrado sempre que saiam vídeos novos, e vão sair ainda muitos vídeos. Então vamos direto para o vídeo de teoria após esse episódio 7, que mudou drasticamente tudo o que se imaginava. Se vocês lembrarem, lá no episódio 2 da primeira temporada, o Mark faz a orientação com a Halle e explica que esses números vêm lá de cima criptografados, e que eles vêm numa ordem de modo a suscitar aqui alguns sentimentos e emoções no refinador. E com isso eles dão uma sensação específica quando são vistos. E além disso, eles devem separar esses números em 4 categorias, como nós vemos no guia do refinador de macrodados, que são números que causam a sensação de aflição, de melancolia e de desespero, que seria o temperamento WOW. O temperamento Frolic seriam números que causam a sensação de alegria, êxtase e satisfação. Ainda teríamos o Dread, que seriam números que causariam a sensação de medo, ansiedade e apreensão, e que são os números assustadores que a própria Halle refinou pela primeira vez. E ainda teríamos o temperamento Malice, que seriam números que causariam o sentimento de raiva, de ódio e de vontade de fazer mal a outra pessoa. Então, com isso, nós podemos concluir que os dados que chegam para eles são efetivamente sentimentos. São esses 4 temperamentos, só que de forma bruta. E o trabalho deles seria refinar esses números, ou seja, deixar eles dentro da forma mais pura, de acordo com cada um desses temperamentos, separando eles e distribuindo em 5 caixas. Agora, por que 5 caixas? E aí nós quebramos a cabeça em cima disso. Por que 5 caixas? Esse é um grande mistério. Mas nós podemos supor que se de fato eles estão refinando sentimentos de pessoas, isso pode estar relacionado a algo que a Regabe disse para o Mark durante a reintegração. Ela conta para o Mark que eles estão ali relacionando as 5 ondas cerebrais, que são delta, teta, alfa, gama e beta. Ou seja, eles podem estar refinando os 4 temperamentos dentro de cada uma dessas ondas cerebrais e distribuindo isso dentro dessas caixinhas. E aqui eu preciso dar o crédito ao Leno Almeida, um dos nossos inscritos que lembrou bem dessa fala e relacionou as 5 caixinhas que nós vemos no arquivo. E aqui vale lembrar que as teorias com as colaborações de vocês ficam ainda mais ricas, ficam ainda mais interessantes, não é? Continuem colaborando, tanto aqui pelos comentários quanto no grupo do Telegram ou mesmo no perfil servers.ruptura no Instagram. Voltando, agora de onde vêm esses números? Qual é a fonte deles? Qual é a origem desses números? De onde é que eles tiraram esses sentimentos? E aqui nós podemos supor algumas coisas interessantes. Vocês lembram no mapa do Pitey que tinha aquela informação de Mind lá em cima? E se aquele for o grande servidor com base de informação que alimenta os números para os refinadores? E nós sabemos que os internos, antes de entrarem na Lumon, responderam diversos inquéritos e pesquisas e até mesmo fizeram entrevista para saber exatamente em qual departamento eles se enquadrariam melhor e também o que motivou eles a fazerem o procedimento de ruptura. E sabemos disso porque vemos na conversa do Miltic com o Mark falar como o Mark se sentia sufocado pelo fantasma da Gemma e que cada dia sem ela parecia durar 1 ano. Ou seja, eles têm muita informação dos internos. E essas análises para definir em qual departamento eles vão trabalhar é mencionado no guia do refinador de macrodados, que eles são escolhidos para trabalhar naquele departamento devido à sua intuição e inteligência emocional. Portanto, eles devem fazer uma análise muito específica em cada um dos funcionários. Assim como nós também vimos que a Gemma foi alvo de diversos estudos e pesquisas, mesmo antes de ter ido para a Lumon. Ela deve ter preenchido diversos formulários com inúmeras questões que dariam informações suficientes para a Lumon conhecer ela e saber se ela é realmente uma potencial cobaia para aquilo que eles querem. Mesmo com testes psicotécnicos, como nós vimos ali na identificação dos cartões ideográficos e também no que ela menciona sobre aquela imagem que ela precisava decidir se ela via um coelho ou um pato. Ou seja, tudo ali faz parte de um grande estudo e cheio de testes. E se nós olharmos, por exemplo, para a quantidade de cartões ideográficos que o Optic Design estava produzindo, muitas pessoas podem ter passado por esse teste. E nós vemos na sala de espera da clínica de fertilidade a
quantidade de pessoas que estavam preenchendo o mesmo formulário que a Gemma também estava. Ou seja, imagine o tamanho da base de dados que a Lumon não tem dessas pessoas, tanto dos colaboradores diretos dela, quanto das pessoas que ela investiga e estuda fora da Lumon. Agora, e se os dados brutos que chegam para esses refinadores são situações traumáticas e lembranças deles mesmos e dessas cobaias que chegam para a Lumon? Ou então as lembranças relacionadas a esses inquéritos, a esses estudos, que foram mapeadas pela empresa ao longo de todo esse tempo. E agora o trabalho dos refinadores é separar cada um dos temperamentos relacionados a cada uma dessas lembranças. Na imagem do arquivo que eles estão trabalhando, que eles estão concluindo, nós vemos que os temperamentos são distribuídos de forma diferente em cada uma das caixas, completando um gráfico de cada temperamento relacionado àquele arquivo. E se lembrarmos da gravação do Kirk na aula da perpetuidade, ele diz que o caráter de cada homem é definido pela proporção exata dos temperamentos que nele reside, e que disso se deriva toda a alma humana, e que ele mesmo domou os 4 temperamentos lá no passado, e que esse é o grande e consagrado poder que ele espera deixar para os filhos dele. Será que não é exatamente esse o objetivo que a Lumon está tentando alcançar? O objetivo que o Kiro, seu fundador e patriarca da família, estipulou para eles? Ou seja, se o resultado daquele refinamento consiste em ter em cada arquivo a proporção exata de cada temperamento, isso significa que a partir do refinamento do arquivo, a Lumon conseguiria replicar a alma de qualquer pessoa que fosse refinada, o que poderia representar que em algum momento eles vão conseguir replicar a alma até mesmo dos Igans, e assim torná-los imortais, e mesmo do próprio Kirk, se eles tiverem a proporção exata de cada temperamento que o fundador da Lumon tinha. E agora, falando do episódio 7, a partir do momento que eles consigam isolar e separar cada um dos temperamentos, eles conseguiriam criar salas dedicadas a cada temperamento e testarem cobaias como a Gemma para garantir os limites de cada temperamento que fossem suportáveis para um ser humano. E aparentemente é isso mesmo que nós estamos vendo. Imagine que nós vimos agora no episódio 7 a Gemma em 3 dessas salas. E relaciono aqui cada sala a um desses temperamentos. A do dentista relacionada à aflição, já que vemos aquela versão da Gemma desesperada por se ver ali, por se encontrar ali de novo, sendo torturada por mais 2 horas. Vemos também a sala com aquela turbulência do avião, onde nós podemos supor que seja exercitado o pânico, o medo, o pavor, que é um temperamento. Além disso, vimos aquela sala relacionada ao Natal e que reúne coisas que a Gemma odiava, como escrever cartões de agradecimento e mesmo um suéter ridículo. E ainda revive a frase do "eu te amo" que não foi correspondida. Só que agora ela na posição de quem não responde, ressaltando o ódio que ela sente quando ela enfim diz, dando a entender que essa sala é mesmo para incitar o ódio. Além disso, é depois dessa sala que vemos ela bater com a cadeira no doutor. Então provavelmente seja a sala da malícia, que é aquela que nós vimos no Guia do Refinador, faz a pessoa sentir vontade de fazer mal a outras. E aqui temos um outro ponto que é, de onde o Dr. Mal tem essa informação? Sobre o suéter, sobre os cartões de agradecimento e sobre a frase do "eu te amo". E talvez aqui nós tenhamos chegado a uma resposta para essa pergunta. Sabemos pela Devon que o Mark fazia terapia com um terapeuta bigodudo. E embora achássemos inicialmente que esse terapeuta fosse o Irving, nós sabemos agora que esse Dr. Mal gosta de se disfarçar. E por isso ele pode ter se passado por terapeuta e atendido o Mark, não só ter tido acesso a essas informações, já que sabemos que o Mark provavelmente teve a consciência pesada em função dessas coisas, mas talvez muitas outras que agora ele está utilizando naquelas salas e testando a Gemma. Além dele provavelmente ter convencido o próprio Mark a ir para a Lumon, significando que talvez mesmo ele refinando ela seja um teste para obter os melhores resultados do que quer que seja que a Lumon esteja planejando. E no fim deu certo, né? Porque afinal de contas o Mark é o melhor refinador e agora está concluindo o Cold Harbor, que é o seu 25º arquivo. Então, o que a Gemma estaria testando em cada uma dessas salas seria o limite de cada um dos temperamentos. Como a própria inscrita Marina Winkman comentou, o PMA, o ponto máximo de aflição, já que vimos que antes de ir para as salas, a enfermeira mede os níveis de aflição da Gemma. E o doutor mede e interroga ela sobre o que ela sentiu ou o que ela lembra de cada uma dessas salas no final do dia. Com esses pontos máximos de cada um dos temperamentos, eles conseguem garantir qual seria o
o limite suportado pelo chip de ruptura. Uma vez que nós vimos tanto o Drummond questionar o doutor se os limites de ruptura estão aguentando, como também vimos o Miltic dizer isso para Cobell, enquanto a Casey fazia a última sessão de bem-estar no Mark, lá no final da primeira temporada. Lembram? Ele diz, é uma vitória. Eles não lembrarem um do outro significa que o chip está funcionando. E ainda, a senhora Casey diz que ficou ativa durante 107 horas. Será esse o tempo necessário para testar a barreira do chip? Nesse caso, nós vimos que a Gemma ficou no dentista durante 2 horas, o que deve significar que ela já esteve ali pelo menos mais 50 vezes, o que justificaria a expressão dela quando ela vê a roupa que ela vai utilizar, que é relacionada àquela sala. Com esses testes todos, eles conseguiriam não só garantir a resistência do chip e fazer com que as pessoas pudessem evitar todos esses momentos de medo e de trauma ao terem esse chip ativado, e talvez até de forma automática, na iminência de algum momento relacionado a esses temperamentos. Mas ao mesmo tempo, ao terem esses dados puros, refinados e dominados, talvez consigam até retirar e eliminar da mente dos seus externos os traumas e medos já existentes. E com isso, como o próprio Dr. Mal diz, todos se beneficiariam do mundo que a Gemma está gerando. O Kirk tiraria a dor do Mark, assim como tirou dela, uma vez que agora ela tem versões suficientes para serem ativadas a partir de cada medo ou trauma. Agora, o que seria a Cold Harbor? Vimos que o Drummond disse que após o Mark concluir o arquivo e a sala ser enfim aberta, o doutor teria que se despedir da Gemma por Kirk. Ou seja, provavelmente essa sala seria a última sala da Gemma. E como sabemos que após anos de tortura ali embaixo, eles nunca deixariam ela sair livre, isso provavelmente deve significar que ela deve enfrentar a morte nessa sala. E enfrentando o medo da morte até o limite. E então provavelmente ela não sobreviveria a essa sala. E talvez a forma que isso aconteça seja algo que ela mesma tenha escolhido, já que a enfermeira pergunta para ela que se em caso de deslizamento ela teria mais medo de morrer sufocada ou afogada. Será que veremos uma sala em que a Gemma vai ser afogada de verdade? E se nós analisarmos bem, o fim da Gemma é praticamente incontornável, já que sabemos que como ela tem o chip de ruptura, mesmo que o Mark consiga tirar ela da Lumon, eles podem ativar ela através da OTC ou controlar ela através de qualquer outra função do chip, independente de onde ela esteja, e assim controlar a Gemma mesmo lá fora da Lumon. E a única saída que eles teriam para isso seria a reintegração, mas no caso dela provavelmente seria impossível, porque se nós vimos que com o Mark com 2 personalidades já foi muito difícil, imagine para ela com mais de 25 personalidades, 25 versões sendo reintegradas. Isso provavelmente traumatizaria ela, porque ela passou por 25 salas extremamente traumáticas. E ter todas essas versões reintegradas causaria alguma pane no cérebro dela. Ou até mesmo a mataria, porque não seria possível controlar essas 25 versões. Então eu duvido que uma reintegração no cérebro da Gemma seja sequer possível. Portanto, nós podemos mesmo estar muito perto do fim da Gemma. E será que essas pessoas que estão sendo testadas poderiam estar relacionadas ao mural das bocas na ala da perpetuidade? Será que cada um daqueles sorrisos não passou por uma bateria de testes, assim como a Gemma? E um indicativo disso é que a própria atriz mudou a foto do perfil do Instagram para o sorriso, igual ao da ala da perpetuidade. Será que ela irá fazer parte do Legacy of Joy, ou seja, do mural das bocas ali na ala da perpetuidade? Agora, e aqueles observadores lá embaixo, o que eles estão fazendo? E o mais bizarro de tudo, por que eles são semelhantes fisicamente aos nossos refinadores? Vemos que eles têm acesso a monitores e a 4 botões, que quando apertados mudam a tela para seleções específicas, mas sempre relacionado ao seu refinador, ao observado. 1. A imagem da câmera do monitor para observar o seu refinador. 2. A imagem do arquivo que está sendo refinado. 3. O resumo do arquivo atual e a proporção exata de cada temperamento. E 4. O resumo global de todos os arquivos que aquele refinador já refinou. Também vemos que eles também utilizam o crachá azul e por isso também são considerados colaboradores, talvez até mesmo refinadores, assim como o MDR. Agora, será que eles seriam rupturados também? E talvez escolhidos pela própria semelhança que tem com o refinador principal? Não me parece. Aqui entra uma outra suposição. Lembram da história que o Burt contou aos refinadores, ao Dylan e ao Irving, sobre a Ótica Design ter medo do MDR? E se o medo não era sobre os nossos refinadores, sobre os nossos internos, mas sim
sobre esses, os outros, esses lá de baixo. O Burt havia dito que eles possuíam bolsões como marsupiais e que carregavam uma larva que os comia e os substituía. E isso até se tornou um mito entre os departamentos, já que vimos no departamento de mamíferos nutríveis que isso também é conhecido. Inclusive, eles pedem para ver a barriga do Mark e da Helena. E agora, muitos dos mitos que existem têm algum fundamento real. E se o fundamento real aqui for esses outros refinadores, esses lá de baixo, se eles não forem humanos, ou ao menos não tenham nascido de úteros, assim como os nossos internos, talvez até terem sido criados com base no banco de dados de emoções de cada refinador, e nos dados refinados pelos nossos refinadores, quase como uma espécie aqui de inteligência artificial. No caso, eles poderiam ser robôs ou clones mesmo, e depois que assumem aquelas posições e aprendem tudo com os nossos refinadores, em algum momento poderiam substituir os originais, talvez até mesmo após concluir os 25 arquivos, assim como o Mark está prestes a fazer. E por isso o Mark só é interessante até a conclusão do Cold Harbor. E esse mito sobre os bolsões nas barrigas seja algo relacionado ao fato deles não terem umbigo, já que o umbigo é o lugar por onde os bebês recebem nutrientes durante a sua gestação. E a partir do momento que eles não têm um umbigo, pode significar que eles foram criados por uma via não natural, produzidos pela Lumon. E sabe o que é o mais louco e interessante nisso tudo? Que o próprio umbigo tem diferentes tipologias. E a sua versão externa para fora, em inglês é chamado, adivinha de quê? De altes. Ou seja, se o refinador tem um externo, tem um alt e, consequentemente, tem um umbigo. Se ele for criado pela Lumon, ele seria só um in, ele não teria alt, não teria umbigo, causando assim o medo dos outros departamentos. E então, o que você achou dessa teoria? Comente aqui embaixo para enriquecermos ainda mais essas nossas discussões. E não se esqueça, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.